Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Pedrinho. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Letícia e eu tenho 22 anos. Eu moro com meus pais em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, em uma casa antiga que pertence à nossa família há gerações. Nossos vizinhos costumam dizer que essa casa tem história, que ela já abrigou muitas famílias e que de alguma forma cada uma deixou a sua marca. Embora eu nunca tenha dado importância a esses comentários, recentemente eu comecei a repensar o que eles dizem. Meu pai trabalha viajando e por isso ele está quase sempre fora. Eu estudo de manhã e trabalho à tarde, então eu também não passo muito tempo em casa. Isso deixa minha mãe sozinha a maior parte do dia. Desde o início da pandemia, ela começou a trabalhar de casa, o que foi uma mudança que a beneficiou, já que a empresa para a qual ela trabalha economizou com o fechamento dos escritórios. Com isso, minha mãe acabou ficando ainda mais isolada na casa, o que parece não incomodá-la. Mas agora, olhando para trás, eu percebo que essa solidão pode ter contribuído para o que aconteceu a seguir. Desde pequena, minha mãe tem um dom que sempre me deixou intrigada. Ela vê e sente presenças que a maioria das pessoas não percebe. Segundo o que ela diz, ela é capaz de identificar de imediato a presença de espíritos em todos os lugares onde ela vai. Ela diz que desde que nos mudamos para essa casa, há muitos anos depois da morte dos meus avós, ela tem a sensação de que não estamos sozinhos. Mas, como é comum no nosso dia a dia, nós preferimos ignorar os seus comentários e seguir com nossas vidas. Contudo, há alguns meses, minha mãe começou a falar cada vez mais sobre uma presença específica, a de um menino pequeno. Ela começou a ver esse menino frequentemente. Segundo ela, ele parece ter uns 6 anos e costuma aparecer subindo e descendo as escadas ou se escondendo no quintal. Às vezes ele desaparece dentro dos quartos do andar de cima. Minha mãe decidiu chamá-lo de Pedrinho. Ela sempre dizia que ele era inofensivo, apenas uma criança perdida que não queria nos fazer mal. Eu confesso que no início essas histórias me pareciam absurdas, mas não demorou muito para que eu começasse a prestar mais atenção no que acontecia ao nosso redor. Certa noite, estávamos todos reunidos para jantar. Era uma dessas raras ocasiões em que meu pai estava em casa. Durante a refeição, ouvimos barulhos estranhos vindos do segundo andar. Parecia que algo estava sendo arrastado pelo chão, como móveis ou caixas. Minha mãe, sem se abalar, apenas sorriu e disse: "Deve ser o Pedrinho brincando." Meu pai e eu trocamos olhares, mas preferimos mudar de assunto como sempre fazíamos. O tempo passou e os barulhos e aparições do Pedrinho se tornaram mais frequentes. Minha mãe, por mais calma que tentasse parecer, começou a mostrar sinais de cansaço. Ela passava noites em claro, acordando de sobressalto com passos leves ecoando pelo corredor. Certa vez, enquanto estava no jardim, ela me disse que tinha sonhado com um menino. No sonho, ele estava sentado no alto das escadas chorando baixinho. Quando ela se aproximou para confortá-lo, ele levantou o rosto revelando olhos vazios e sem vida. Minha mãe acordou nesse momento assustada, com a impressão de que o sonho era mais real do que parecia. Certo dia, eu estava sozinho em casa assistindo a um filme no meu quarto, quando eu senti uma presença estranha. As luzes estavam apagadas e tudo estava quieto. De repente, eu ouvi um leve ranger da porta. Quando eu olhei, eu vi uma pequena cabeça espiando pelo vão da porta.
O meu coração acelerou. Lentamente, dedos pequenos seguraram um batente. E então, o menino apareceu olhando diretamente para mim. Ele parecia normal, como uma criança comum. Mas o fato de saber que não havia mais ninguém na casa fez com que o medo tomasse conta de mim. Eu me levantei devagar, tentando não fazer barulho, mas assim que eu me mexi, o menino saiu correndo pelo corredor, rindo. O som da risada infantil ecoou pela casa e um arrepio percorreu meu corpo. Depois desse episódio, eu comecei a sentir medo de ficar sozinha. As noites que antes eram tranquilas tornaram-se perturbadoras. O simples ato de ir ao banheiro de madrugada era aterrorizante. Uma noite, enquanto eu estava no banheiro, eu ouvi batidas suaves na porta. Eu pensei que fosse minha mãe ou meu pai querendo entrar, então eu respondi que já estava saindo. No entanto, a resposta que eu recebi foi aquela mesma risada infantil. Quando eu abri a porta, não havia ninguém no corredor, mas os pequenos passos ecoaram pela casa. Eu corri de volta para o quarto e tranquei a porta. Eu sabia que era o Pedrinho, mas o que mais me assustava era o fato de que ele parecia estar se aproximando cada vez mais de mim. O nosso terceiro encontro foi o mais perturbador. Eu estava no quintal varrendo as folhas secas do chão quando eu senti algo estranho, como se eu estivesse sendo observada. Quando eu me virei, eu vi o menino parado na porta que dava para dentro da casa. Ele estava com os braços e as pernas cruzados, bloqueando a minha passagem. Os seus olhos, que antes pareciam normais, agora tinham uma expressão vazia, quase como se ele estivesse me esperando. O que mais me incomodava era o sorriso estranho em seu rosto, um sorriso que parecia conter algo mais sombrio. Meus amigos, a partir desse momento, eu comecei a me perguntar se realmente estávamos lidando com o espírito de uma criança. Nos canais sobrenaturais que eu costumo acompanhar, muitas pessoas falam que espíritos de crianças podem ser entidades malignas disfarçadas tentando ganhar a nossa confiança. Isso me assusta ainda mais. Será que o Pedrinho é realmente inofensivo como a minha mãe acredita? Ou estamos convivendo com algo muito mais perigoso do que imaginamos? Com o tempo, o ambiente da casa foi ficando mais pesado. A presença do Pedrinho tornou-se constante e os barulhos e aparições mais intensos. A minha mãe, que sempre lidou bem com essas situações, começou a mostrar sinais de desgaste. Até o meu pai, que nunca acreditou nessas coisas, começou a notar que algo estava errado. Agora, cada vez que eu estou sozinho em casa, eu sinto que o Pedrinho está por perto, observando, esperando o momento certo para se mostrar novamente. Eu tento ignorar, eu tento seguir com a minha vida, mas o medo está sempre presente. Afinal, eu não sei mais o que é real e o que a minha mente está criando. Tudo que eu sei é que essa casa, que antes era o meu lar, agora parece ser o território de algo muito mais sombrio. Luciano, eu preciso confessar que ao vê-lo rindo e correndo para dentro de casa, ele não me parecia macabro à primeira vista, exceto por aquela pose estranha. Mas o simples fato de saber que ele é um fantasma ainda me dá calafrios. Foi por causa disso que eu decidi arrumar um trabalho à tarde para passar mais tempo fora de casa e ao mesmo tempo fazer algo produtivo. O meu trabalho em si é simples. Eu trabalho em uma pequena loja de celulares e acessórios, e nos momentos de tranquilidade, quando não há clientes, eu posso aproveitar para fazer os meus trabalhos da faculdade. Além disso, eu tenho uma colega de trabalho que é uma menina muito gente boa. No entanto, o medo de que aquela entidade fique cada vez mais presente tem me assombrado, especialmente depois do que aconteceu com o meu namorado. Naquela época, ele ainda era apenas um ficante, alguém com quem eu estava começando a sair. Nos conhecíamos há meses na faculdade e em um fim de semana decidimos ir a um show juntos. Ao final da noite ele me trouxe para casa.
Já era muito tarde e eu fiquei preocupada que ele tivesse que voltar sozinho, pois ele morava muito longe e já era de madrugada. Eu pedi permissão aos meus pais para que ele dormisse na nossa casa. Eles concordaram, mas com a condição de que ele dormisse na sala. Eu peguei uma almofada e uma coberta para ele se ajeitar e eu deixei claro que, se precisasse de qualquer coisa, ele poderia me ligar ou mandar mensagem. Nós ficamos conversando por mensagens por mais ou menos 1 hora, até que pegamos no sono. No dia seguinte eu desci bem cedo para encontrá-lo, e lá estava ele sentado no sofá mexendo no celular, parecendo bem tranquilo. Eu perguntei como ele tinha passado a noite, e ele disse que estava bem, mas que ele precisava ir embora porque ele tinha muitos compromissos. Nós nos despedimos e eu segui o meu dia normalmente. Mais tarde, naquela noite, quando já estávamos mais à vontade conversando por mensagem, ele me confessou que não tinha conseguido dormir direito, porque o meu irmãozinho o havia acordado várias vezes durante a noite. Luciano, ao ler aquelas palavras, eu fiquei completamente paralisada. Eu já sabia o que tinha acontecido, e provavelmente vocês também já devem estar imaginando do que ele estava falando. Eu perguntei por que ele dizia isso, e ele respondeu que um menino o havia acordado várias vezes. Ele disse que o garoto beliscava suas bochechas e o seu nariz, e quando ele se virava para tentar ignorá-lo, o menino cutucava suas costas. Quando ele olhava, o garoto corria e subia as escadas. Segundo ele, isso aconteceu 3 vezes, até que, já irritado, ele disse para o menino ir dormir porque já era muito tarde. Depois disso, ele disse que conseguiu dormir um pouco, até que por volta das 7 da manhã, o garoto o acordou novamente, dessa vez pela 4ª vez. Cansado, ele decidiu ficar acordado até eu descer. Curiosa, eu perguntei por que ele não me contou isso imediatamente, e ele disse que não queria causar problemas. Ele queria causar uma boa impressão para os meus pais e não queria parecer ingrato logo na primeira vez que dormiu na nossa casa. Eu fiquei sem palavras, sem saber o que responder, especialmente quando ele me perguntou se meu irmão era sempre tão inquieto e por que eu nunca havia falado sobre ele. Eu ri, desconversando, e eu disse que simplesmente eu nunca havia tocado no assunto. Mas, claro, eu não consegui esconder a verdade por muito tempo. Quando finalmente eu contei que eu era filha única, a expressão no rosto dele foi algo que eu nunca vou esquecer. Eu expliquei que o menino que o perturbou à noite era, na verdade, o espírito de uma criança que assombrava a nossa casa. Meus amigos, desde então ele nunca mais aceitou dormir aqui. Até o momento, o Pedrinho, o garoto fantasma, só fez travessuras inofensivas, mas eu tenho medo de que isso mude. Eu sempre ouvi dizer que quando uma manifestação envolve uma criança, pode ser um sinal de algo muito pior. A situação piorou quando eu ouvi em um dos vídeos do seu canal que é um erro grave dar nome às entidades, pois isso cria uma espécie de ligação com elas. Infelizmente, a minha mãe cometeu esse erro. Ela passou a chamar o espírito de Pedrinho, como se o estivesse acolhendo em nossa casa. Se ele realmente for uma boa alma, talvez possamos nos acostumar com a sua presença. Mas, para ser sincera, o meu maior medo é que essa situação se transforme em algo muito mais sombrio. Agora, eu estou à procura de conselhos sobre como nos livrarmos desse espírito. Se alguém que estiver vendo esse vídeo tiver alguma sugestão, por favor, deixe nos comentários. Desde já, eu agradeço a todos por me escutarem e ainda mais aqueles que puderem nos ajudar. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal,
Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Saudações, Luciane e amigos. Eu me chamo Alexandre, sou parapsicólogo e trabalho com pesquisa de assuntos paranormais. Durante as minhas pesquisas, eu encontrei muitas histórias em que crianças são capazes de ver espíritos de pessoas que já faleceram. Alguns dizem que isso ocorre devido à falta de preconceitos, medos ou ceticismo, enquanto outros argumentam que se deve ao fato de seus cérebros estarem em desenvolvimento e processar informações de maneira diferente. Seja qual for o caso, essas histórias são, sem dúvida, muito interessantes e inquietantes. Eu trago aqui hoje para o canal alguns casos que eu mesmo pude comprovar, pois alguns me foram relatados por pessoas próximas e outros eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas envolvidas. Alguns relatos são impressionantes. Uma dessas histórias foi compartilhada por um primo meu e envolveu sua filha, que na época tinha 4 anos. Um dia, como qualquer outro, eles a colocaram para dormir em sua casa. No dia seguinte, a menina mencionou que durante a noite estava brincando com uma senhora e que elas conversavam sobre muitas coisas. Inicialmente, meu primo e sua esposa não deram muita importância, pensando que talvez fosse apenas um sonho de criança. No entanto, os dias se passaram e a menina continuou falando sobre aquela mesma senhora. Quando a esposa do meu primo perguntou o nome da senhora, a criança respondeu que ela se chamava Josefina, o que surpreendeu a todos, pois a avó da Bianca, esposa do meu primo, tinha esse mesmo nome, mas havia falecido há muitos anos e a menina nunca a conhecera. A esposa do meu primo mostrou fotos da avó à criança e em todas as fotos em que a avó estava presente, a menina apontava para ela como uma pessoa com quem ela conversava à noite. Isso deixou todos da família muito assustados. A esposa do meu primo entrou em contato com ele no trabalho e contou o que estava acontecendo. Ele decidiu levar a menina para a igreja e lá um padre realizou uma espécie de exorcismo. E em seguida disse a meu primo que a menina não estava possuída, mas sugeriu que fosse realizada uma missa em homenagem àquela senhora. Ela organizou a missa com a ajuda do seu pai, que não tinha comparecido ao velório de sua mãe, a avó da menina, e acreditava que ele era a pessoa certa para realizar a missa. Após a missa, a menina não mencionou mais a senhora e deixou de vê-la. Luciano, eu não posso afirmar com certeza que essa história seja verdadeira, mas é inegável que lendas como essas exercem grande influência sobre as comunidades. É provável que essa lenda seja semelhante a muitas outras que envolvem a aparição de espíritos falecidos. Eu tive uma paciente que me contou que quando era pequena, ela costumava visitar a casa da avó junto com os pais. Nessa casa, aconteciam sessões espíritas em que as crianças geralmente não participavam. Ela contou que estava entediada, deitada na cama da avó, assistindo TV, quando uma senhora, que ela afirmou não conhecer, entrou no quarto. Ela disse que aquela senhora lhe inspirou confiança, e então ela, apesar de ser uma criança um tanto reclusa, começou a conversar com ela. Ela era uma senhora bem idosa, tinha os cabelos grisalhos e era muito amigável. Ela disse que elas ficaram amigas e que praticamente todas as noites em que ela ficava vendo TV no quarto, aquela senhora ficava lhe fazendo companhia. Algumas semanas depois, ela disse que estava ajudando a avó a limpar o quarto e encontrou algumas fotos.
Ela então mostrou as fotos à avó e contou sobre aquela senhora que sempre conversava com ela quando ela estava sozinha no quarto. Ela estava presente em praticamente todas as fotos. No entanto, a avó riu ao ouvi-la contar aquela história e lhe disse que não era possível que ela tenha visto aquela senhora. Mais tarde ela descobriu que aquela senhora era a sua bisavó e já estava morta quando elas conversavam, e que de tempos em tempos ela voltava para visitar o lugar onde morava. Uma mãe me contou que quando sua filha tinha cerca de 2 anos, ela a deixou sozinha no quarto por um tempo e então ela desceu para a cozinha, mas antes de sair, ela guardou um par de cadarços vermelhos na última gaveta do armário e o deixou aberto. Quando ela voltou para buscar a filha, ela estava com os cadarços na mão. Ela ficou surpresa, pois a filha era muito pequena para alcançar os cadarços que estavam a uma altura de cerca de 1,5 metros. Quando ela perguntou como a filha os alcançou, ela ouviu como resposta que o tio Carlos havia lhe dado. O estranho é que o seu irmão, o tio Carlos, havia morrido 5 anos antes da sua filha nascer. Luciano, na antiga vizinhança onde eu morava, havia um menino chamado José que morava no 1º andar. Ele costumava subir para brincar no telhado com as outras crianças da vizinhança. Sua mãe sempre o alertava para ter cuidado ao brincar lá, já que as paredes tinham apenas cerca de 40 centímetros de largura. Um dia, enquanto brincavam, José se inclinou por cima de uma dessas paredes e caiu no pátio, no andar de baixo. As outras crianças correram para ver o que aconteceu, mas ele morreu instantaneamente devido à queda. Depois do acidente, várias famílias que moravam naquela casa relatavam que seus filhos brincavam com uma criança no telhado, mas apenas as crianças conseguiam vê-lo. Hoje em dia, 5 crianças vivem na vizinhança. Uma delas, chamada Ivan, que costumava brincar com José, é o único que pode vê-lo. Ivan não tem medo e ele diz que José quer apenas brincar. Em uma casa antiga localizada em uma área rural do estado de Goiás, vivia uma família que havia recentemente comprado aquela casa. A casa era grande, bonita e de arquitetura colonial e tinha um sótão. A família estava feliz ali, embora a casa fosse um pouco fria devido à altura do teto. Um dia, a filha pequena da família decidiu explorar o sótão e encontrou uma laje estranha na parede com palavras em latim que ela não entendia. Ela não deu importância na época e continuou brincando. No entanto, à medida que o tempo passava, os pais brigavam mais e a menina se sentia cada vez mais sozinha e negligenciada. Ela decidiu então retornar ao sótão e lá encontrou um menino de sua idade saindo de uma porta no extremo oposto do cômodo. Ele estava pálido, magro e usava roupas estranhas e sujas. O menino perguntou se ela queria brincar e eles começaram a se divertir juntos. A vida da menina mudou para melhor enquanto ela continuava a brincar com o menino todas as tardes. No entanto, um dia o menino disse que precisava ir embora, explicando que ela só entenderia quem ele era e qual era a sua missão na Terra quando ela completasse 25 anos. A menina esqueceu aquele garoto e a sua existência à medida que crescia. Anos depois, ao retornar à casa como antropóloga, ela encontrou aquela inscrição no sótão alterada. Agora não continha palavras em latim, mas um texto com letras peculiares que dizia: "Obrigado por me ajudar. Você me mostrou a luz quando brincava comigo e limpou a minha alma." Após pesquisar, a menina descobriu que a família anterior que morou naquela casa havia se escondido de criminosos naquele sótão e seu filho acabou abandonado lá até morrer de fome e de frio. Essas histórias nos lembram que o mundo está cheio de mistérios e eventos inexplicáveis
que muitas vezes desafiam nossa compreensão do sobrenatural. É importante manter a mente aberta e respeitar as crenças e experiências dos outros. Um grande abraço a todos.